Bom, a primeira pergunta diz assim: qual o seu entendimento sobre Daniel 11:45? Onde há a informação que o rei do norte amará suas tendas entre o mar grande e o Monte Santo. Existe relação com os conflitos atuais entre o mundo muçulmano e o povo judeu? Bom, irmãos, esse texto de Daniel é uma outra palestra, outro estudo longo, né? Então, eu vou fazer um comentário breve, mas precisaríamos de tempo para estudar aqui, daí ouvir as perguntas, né? Bom, mas vamos ler brevemente então. O 11:40, né, diz assim: no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele, com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Bom, veja, o verso 40, né, está falando de conflitos entre o rei do norte e do sul, no tempo do fim. Em Daniel, está muito claro, né, tem o tempo do fim, e no Antigo Testamento tem os últimos dias. Os últimos dias começam com a vinda de Cristo, quando o reino de Satanás está determinado a ser destruído, né? Então começam os últimos dias. O tempo do fim, em Daniel, é muito claro, é após os 1260 anos, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, né? Então o tempo do fim é daí de 1798 para frente. Então ele está dizendo, olha, os dois reis vão lutar. Bom, o capítulo é muito longo, né? Então ele vai trabalhando com essas duas entidades, sabe? Norte e sul, o tempo todo. Mas no tempo do fim, 1798, essas entidades históricas lá atrás, né, já estão muito distantes. Porque lá era assim, o Israel está no meio do mapa, ao sul está o Egito, e ao norte a Babilônia, a Síria, os sumerianos, né, acadianos. Então quando tinha guerra do norte contra o sul, passava em cima de Israel, do sul contra o norte, passava em cima de Israel. Então formavam aquele sanduíche, né? Bom, quando a gente lê esse texto, irmãos, aí a gente toma um princípio, né? O princípio é assim: o norte não ignorava Deus, o sul desacreditava, porque o faraó dizia assim: quem é o Senhor? Ele quer dizer assim: Deus não existe, eu sou o Senhor aqui, né? Enquanto que o Nabucodonosor não dizia isso. Ele invadiu a terra de Judá e levou os jovens, né, da religião de Israel para trabalhar para ele. E assim ele fazia com todos os povos. Então ele não ignorava os deuses. Na verdade ele queria se instrumentalizar dos deuses, né? Então, aí projetando para o tempo do fim, então geralmente os intérpretes dizem assim: bom, o rei do sul aqui, que representa a negação de Deus, são essas sociedades, países, né, de governos que desacreditam da religião, da Bíblia e de Deus, seguindo o mesmo perfil do Egito. O rei do norte são os países, as sociedades, né, os governos que convivem com a religião, querem até usar a religião a favor deles. Então os dois guerreiam no tempo do fim. E o que nós temos visto, irmãos, principalmente desde a Guerra Fria para cá, né, é a guerra dos países do Ocidente cristão e do Oriente Médio, Extremo Oriente e do leste europeu, que não são cristãos, e eles guerreiam. No verso 41, aí muda o foco, diz assim: aí o rei do norte entrará na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas de seu poder escaparão estes: Edom, Moabe, as primícias dos filhos de Amon. Bom, então, o ataque em seguida, né, é do rei do norte contra a terra santa. Essa geografia já não faz mais sentido no tempo do fim, ela tem de ser aplicada para as condições religiosas, sociais do mundo, né? Então o rei do norte, invadindo a terra santa, né, é o ataque do império da besta, da imagem da besta, contra o remanescente de Deus, de Apocalipse 12, 17 e assim por diante. Então o rei do norte aqui deve ser, né, vamos dizer, a característica do governo das nações que vai emitir o decreto dominical. Não deverá ser, irmãos, provavelmente não será um governo de esquerda, que não tem interesse em entrar na arena religiosa, mas em um governo de direita, como as coisas estão configuradas hoje, né?
E esses governos de direita hoje estão se aproximando cada vez mais dos religiosos. E não é para saber o que a Bíblia diz, não. É para saber o que essas igrejas querem, né? Então, um dia desse, meu irmão estava falando sobre esse assunto. Meu irmão é ancião de igreja, né? Ele disse que alguém tinha pregado e disse assim: olha, o rei do sul não vai perseguir o povo de Deus, é o rei do norte. Aí ele falou assim: não é o rei do norte e não o rei do sul. Ele diz: é quando os dois se juntarem. Eu falei: meu irmão teve um insight interessante, porque segundo os textos que lemos, né, todos os países, para ter um decreto dominical, fixar uma data, a sociedade toda tem de estar numa só voz, né? E quando isso vai acontecer? Quando direita e esquerda se juntarem. E quando é que vão se juntar? Quando identificarem o inimigo comum. Então, do jeito que eles brigam hoje, você imagina os dois juntos contra um terceiro fator. O terceiro fator é o povo de Deus, é a Terra Santa. Então, norte e sul se juntam para invadir a Terra Santa. Ok. É uma pergunta muito interessante essa. Tem um comentário sobre Daniel, do Dr. William Shea, e ele faz uma observação bem interessante. Daniel está usando uma linguagem de um evento passado, talvez de uma invasão que houve na direção do Egito, que segue exatamente esse perfil descritivo. Então, essa linguagem serve para descrever as ações do rei do norte no futuro. Profeticamente falando, a gente já sabe quem é o rei do norte. E profeticamente falando, a gente já sabe quem é o rei do sul. Quando a gente coloca aqui direita e esquerda, a gente pode fazer uma observação política muito superficial. O esquerdismo é caracterizado pela sua negação de Deus. Okay? E a direita, aparentemente, pela sua aceitação de Deus. Mas lembra de um detalhe: enquanto a esquerda nega a Deus de um lado, o Deus Criador, a direita nega a Deus por impor um dia de adoração que não é o sábado. Então, para o diabo não interessa de que lado ele vai alcançar o mesmo objetivo. Agora, quem é inteligente e espiritual não coloca uma observação política superficial nessa questão, porque nós não somos nem direita e nem esquerda, nós temos que ser bíblicos nessa questão, porque o mundo aparentemente polarizado agora, ainda há pouco o pastor Vanderlei fez uma declaração muito interessante sobre as cortinas de fumaça, né? Cortinas de fumaça. Eu acompanho alguns canais políticos e militares, a gente vê assim, os maiores analistas de geopolítica dizendo assim: uma guerra entre os Estados Unidos e a China é inevitável. Aí ele diz assim: isso é cortina de fumaça. E de fato, pode ser. Nos tira o foco do que é necessário, que é a preparação para o céu, e a gente fica focado nisso. Então, a nossa preocupação primária tem que ser o que está acontecendo nos bastidores religiosos de fato. Então, na minha avaliação, eu sempre vejo o seguinte: as duas coisas, tanto o domingo de um lado, quanto a negação de Deus do outro, elas vêm lá do iluminismo e elas têm uma coisa em comum. Sabe o quê? A negação da soberania, do sobrenaturalismo da palavra de Deus, do poder autoritativo da palavra de Deus. Então, os dois poderes, querendo ou não querendo, eles jogam a palavra de Deus por terra. Então, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Entenderam? Aí entra a questão do sábado, como o pastor bem colocou aqui, como fator de definição, fator decisório. Não nos salva o sábado, mas mostra de que lado nós estamos. Tem uma pergunta aqui, pastor. Quem fez a pergunta mencionou o islamismo, então eu recomendo uma leitura de um texto que está na Revista Adventista online, que é assim: o Islã e a profecia bíblica. Sim. Coloca lá no Google, Dornelles, Islã, profecia bíblica, vai encontrar esse texto. Porque Amon, Moabe e Edom
são os povos originários dos muçulmanos de hoje, descendentes de Abraão. Então o texto diz que do rei do norte, né, vão escapar os Amon, Moabe e as primícias dos filhos de Edom, né? Os três aí, né? Então busca esse texto e você poderá ver então uma abordagem sobre essa questão, tratando com o islamismo, né, na profecia bíblica. Pastor, se Israel não tem Jesus como Salvador, como serão salvos? 1 Timóteo 2,5, Jesus é o nosso mediador. Bom, gente, então mencionei hoje de manhã, né, o Jacques Ducan é um judeu adventista. Como é que os judeus podem ser salvos? Crendo no Messias. Só existe salvação em Jesus, para o judeu e para o grego, para o gentil, para o brasileiro, para o africano, para todo mundo. Ok. Tem uma pergunta que veio: qual a influência da direita cristã nos Estados Unidos para a imposição do decreto dominical? Bom, irmãos, seria uma mera conjectura nossa, né, falar sobre isto aí. Neste momento, o poder político não fala ainda de decreto dominical. Quem é que fala disto? O poder religioso, as igrejas que querem. Então tem o movimento dos católicos, tem dos protestantes, tem dos evangélicos, tem dos pentecostais, para o domingo, e ecologistas, né? Os estados ainda não têm uma agenda disto, mas este grupo que tem, está assediando o estado, até que o estado se convença e passe. Agora, qual é a medida, né, da influência que as igrejas têm hoje sobre o governo americano? Nós não sabemos. Isto só os fatos, né, poderão revelar para nós e mostrar quando as coisas estiverem acontecendo. Nesse momento não tem uma discussão, sabe, na agenda, né, pública. Pode até ter numa agenda privada, mas numa agenda pública não. O Dr. Clifford Goldstein escreveu um livro interessante, aí já tem uns 20 anos ou 30 anos já, né? O Dia do Dragão. O Dia do Dragão. Ele fala bastante sobre essa temática lá. Claro que muita coisa já mudou de lá para cá, mas não dá para ser específico. Uma pergunta aqui: o Israel literal possui algum papel escatológico no tempo do fim? Pois é muito citado que Israel é o termômetro espiritual do mundo. Irmãos, só tem um Israel de Deus, só tem um Israel, e esse Israel é o que vai dar o alto clamor. Então, judeus ouvirão o alto clamor, muçulmanos ouvirão, secularizados ouvirão o clamor do único Israel. A pergunta, ela tem uma sutileza escondida aí, que é a seguinte: a Bíblia diz que nem todo mundo de Israel é de fato israelita, e eu digo para vocês que nem todos do advento são de fato adventistas. Tem muito adventista namorando uma hermenêutica dispensacionalista. Obrigado pela palavra, dispensacionalista. Eu não vou jogar pedra em ninguém aqui da igreja por conta dessa compreensão, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A melhor maneira da gente conhecer uma cédula falsa é conhecendo profundamente a verdadeira. E existe uma coisa que me irrita absurdamente, é quando eu não caio de cara nos livros da minha fé e vou para a internet para me abeberar de forma superficial daquilo que não é pão, e eu acabo não conhecendo nem lá e nem cá. Mas na hora de um debate, eu prefiro ficar namorando o lado de lá, porque eu desconfio onde eu estou. Vou dizer uma coisa para vocês, como pastor: eu fui batizado aos 13 anos e nunca recebi um estudo bíblico, mas a minha convicção, fundamentada em uma declaração, nunca me permitiu duvidar daquilo que nós cremos. Com o passar dos tempos, eu fui para os livros estudar, e eu passei 8 anos para entender a profecia de Daniel 8:14, 8 anos. E essa semana eu estava ouvindo uma palestra do Pedro Calabres, que ele dizia o seguinte: não acredite em fórmula fácil. 21 dias para emagrecer, não acredite nisso, viu, Rosildo?
Não sei quantos dias para ficar rico, né, Júnior? Para ficar milionário. Se isso fosse tão fácil, todo mundo seria milionário. Agora, o que existe, irmãos, é disciplina do aprendizado. Por exemplo, você vê aqui o Vanderlei falando dessas coisas, e eu chego aqui e digo assim, o cara tem 2 doutorados, eu acompanho as leituras dele, já li excelentes artigos do Vanderlei, os livros dele eu leio, tenho lá em casa na minha biblioteca. Agora, você acha que esse conhecimento é assim? Eu já até pedi para Deus assim um poder, Senhor, me dá o poder de tocar num livro e o livro passar para a minha cabeça. Ainda não deu certo. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos: estudo. É isso que a profetisa dessa igreja diz: jovens, estudem. Sábado de manhã, essa galerinha que fica ali com o celular na mão, cada dia que passa nós vamos ter uma geração doente, adoecida emocional e mentalmente, porque nós estamos ficando cada vez mais superficiais. Então eu quero desafiá-los: estudem, irmãos, leiam os livros, leiam os 5 livros da série Conflito. E quero terminar parabenizando os jovens que estão aqui durante o dia todo nesse aprendizado, porque isso aqui é uma preciosidade. Esse seminário último que o pastor Vanderlei fez sobre a cronologia dos eventos finais, isso é uma preciosidade, gente. Isso é uma preciosidade. Então a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais nisso. E eu quero prometer uma coisa para vocês. Não dá para falar sobre dispensacionalismo aqui agora, mas eu vou fazer um estudo sobre dispensacionalismo com vocês. Talvez no JA, em uma tarde inteira, que a gente convoca a igreja para falar sobre esse papel. Agora, tem muito adventista ouriçado com essa questão da guerra lá do Oriente Médio, e o que o pastor respondeu aqui já foi definitivo. Deus só tem um Israel na terra, e o seu Israel de Deus, o seu Israel é a sua igreja da atualidade, né? A sua igreja no tempo atual. Pastor, como podem existir os instrumentos músicos de Deus, ou músicas de Deus, separados por Deus, se alguns antepassados, como Miriam em Êxodo 15:20, usavam aqueles instrumentos que foram deixados de lado? Essa forma de adoração não exclui manifestações da cultura africana, como músicas mais animadas? Eu acho que é isso, né? Tá. Bom, a leitura que fizemos ontem, eu acho que já responde essa pergunta. Porque Davi, que era o rei, né, ele planejou uma banda. E se Miriam tivesse viva no tempo dele, gente, ela estava na banda dele. E aí os profetas vieram falar: Davi não é assim, depois que Uzá tinha morrido já, né? E aí Davi entendeu. E aí vem toda aquela cultura musical, né, do templo, conforme nós mostramos ontem. Agora, um comentário, pastor. Veja, irmãos, eu li os textos, né, e eu procurei não falar assim, nós vamos usar, quer dizer, eu nunca falaria, né, nós só vamos usar agora alaúdes, símbolos e harpas. E aí não vai ter música, porque ninguém sabe tocar esses instrumentos. Eu só conheci um adventista que tocava harpa até hoje. E ele estava cortado da igreja, né? Aí eu rebatizei ele para ele tocar a harpa de novo, sabe? Bom, então eu procurei destacar ontem, né, o princípio por trás da história, sabe? Então toda hora que falo da música, né, da Babilônia, a música da banda de Davi, aí destaca os tamboris, sabe? E pandeiros, né? E adufes, sabe? E danças. Aí eu falei, então, hoje, né, são os estilos pop, e eles dependem dos instrumentos percussivos. Então, eu diria assim, se você está muito seguro, né, você pode falar assim: não, nós podemos usar qualquer instrumento, mas nós vamos procurar o estilo musical, né, que mais se aproxima do que nós entendemos ter sido a música do tempo. Bom, a maneira da Bíblia falar do estilo musical não é assim: olha, tinha muito ritmo, era acelerado o ritmo, né? A música era de dança. Não, essa linguagem é nossa, é do nosso tempo, da nossa cultura, né? O escritor bíblico fala assim: toda sorte de música, com pandeiros, adufes, né, etc. Então, assim que ele fala da música com predominância no ritmo, para estimular o corpo das pessoas. E aí, quando ele quer mudar para um outro esquema, ele fala assim: com símbolos, alaúdes e harpas. E então mudou o estilo musical, mas ele fala dos instrumentos.
Então a gente transporta isso para o nosso tempo de hoje. Aí eu procurei dizer ontem, então, a música contemporânea, né, é caracterizada pela predominância do ritmo, a exploração do ritmo, né, porque é música para o corpo, para a dança, não é para pensar, raciocinar, refletir, né. E aí eu falei do estilo geral, o pop, né, o pop que é um conjunto de vários estilos contemporâneos. Todos eles são características da contracultura, da década de 60 para cá. Então eu acho que nós já temos o princípio aí. Eu tenho dito isso, né, para dizer assim, nós não vamos demonizar os instrumentos, vamos tentar extrair o princípio, né, que a Bíblia quer dar, e usar a música que não seja caracterizada por esses estilos pop. Veja, tem adventistas inclusive, gente, eles tocam música rock, eles tocam música pagode, samba, axé, todo tipo de coisa. Adventistas. Não adventistas, então eles não têm qualquer critério. Muitos grupos musicais não têm qualquer critério. Eles chegam a dizer assim, não, Deus está resgatando o rock que era usado para o diabo e usando agora para ele. Diz, irmãos, onde está o novo canto, né? Onde está a criatividade do povo de Deus? Vamos falar só de criatividade, sem falar de discernimento, né? Então, estilos pop, né? Procure entender bem essas características, sabe? O conjunto de estilos, né, caracterizado por esse nome pop, essa é a música contemporânea. Então quando você lê a profecia bíblica e fala assim, essa música vai voltar, e aí Ellen White fala os tambores, né? Então entenda que é um estilo musical que é para estimular o povo, sabe, as pessoas, e causar aquela euforia que a gente já falou dela. Ok. Em relação aos instrumentos de percussão, é possível utilizarmos eles na atualidade em nossas igrejas sem se apropriar das formas híbridas como jazz, blues, rock? Ou seja, consiga eliminar a acentuação rítmica, batidas repetitivas, batidas sincopadas e... Quem fez a pergunta já sabe a resposta. Polirrítmicas e... Olha, pelo linguajar sabe mais do que já nós. Já deu a resposta. Então, se a percussão marca os compassos, é uma coisa, né? Se ela é sincopada, é outra coisa. Então, os músicos já sabem a resposta. A resposta já está aqui. Uhum. É possível usar sim. É mais seguro você não utilizar. Porque a Bíblia é insistente nisto, né? Mas se você utilizar com esse discernimento, né, dos estilos musicais, você pode utilizar de forma apropriada. Uma boa orquestra geralmente tem percussão, mas é diferente da percussão dos estilos pop. Uhum. É diferente, e o músico sabe a diferença, né? Alguém pode falar, mas pastor, tem o Salmo 150, porque a pessoa falou de Miriam é lá atrás na história, né? E o Salmo? Ontem não deu tempo de falar, irmãos, os Salmos são linguagem poética. Aí ele diz assim, o Senhor é a minha rocha. Não, mas Deus não é uma pedra. Ele está usando uma linguagem figurada. Tem um texto de Jeremias, né, que ele diz assim, Deus falando, né, eu vou saciar a alma do sacerdote de gordura. Ele está no slide sobre aquele assunto da música de ontem. Aí você fala, mas gordura é proibida. Ele está usando gordura de forma metafórica, na linguagem poética, sabe? Então, gordura, aí seria uma metáfora, né, para abundância, para muita comida, sabe? Ele vai ter a provisão, né, esperada, ele vai ter fartura. E o tambor do Salmo 150? Ele está falando de alegria. Então, você tem de entender o Salmo como linguagem poética. Senão você vai dizer que Deus é uma pedra, que Deus é uma rocha, e vai dizer que o sacerdote pode comer gordura, porque Deus falou que vai saciar a alma dele de gordura, né? Então é uma linguagem poética. Nós podíamos falar aqui muita coisa dessa questão da linguagem dos salmos. No slide tem uns textos, tem uns comentários bíblicos citados, ontem não deu tempo, mas temos de entender como linguagem poética. Certo. Só uma notinha de rodapé. A nossa intenção hoje era passar o dia inteiro falando sobre hermenêutica. E uma das coisas cruciais na hermenêutica é a gente entender o tipo de literatura com a qual estamos tratando. E na Bíblia, eu estava hoje dando uma lida ali no livro A Espiral da Hermenêutica, do Grant Osborne,
Então nós precisamos compreender assim, quando eu estou lendo a Bíblia, onde eu estou lendo? É narrativa, é profecia, é poesia, é sabedoria, é epístola, é apocalíptica, entendeu? Então, quando eu leio a Bíblia, eu preciso saber que tipo de literatura, do gênero literário que eu estou lendo. Por quê? Porque cada tipo de gênero depende de princípios hermenêuticos que podem ser um pouquinho diferentes. Então, eu preciso ter essa concepção, beleza? Mas, infelizmente... Vamos dar mais um minutinho aí? Sim. Você que está no computador, consegue alcançar aí o slide de ontem? Coloca o slide de ontem, por gentileza. Veja, você está lendo, né? O pastor acabou de falar do estilo, ou a característica literária. Então você está lendo o Salmo 150. Adorai o Senhor com adufes e danças, né? Então, este texto é uma poesia. Aí você vai, nos textos que lemos ontem, né, de 1 Crônicas 16, por exemplo, aí ele diz assim, então os instrumentos de música de Deus e tal. Aí ele fala de símbolos, alaúdes e harpas. Bom, então, em Crônicas você tem... não é uma poesia, é uma narrativa histórica. E aqui no Salmo você tem uma poesia. Onde é que está a linguagem figurada, metafórica? Não é na narrativa histórica, é aqui no Salmo. O Salmo é poesia. Você encontrou o arquivo? Se tiver encontrado, coloque ele aí. Aquele da adoração e escatologia. Então, os autores dizem assim, quando se trata de poesia, o ensinamento, né, tem valor, tem um tipo de valor de propósito, e quando se trata de narrativa, tem outro propósito. E aí você tem de interpretar o texto segundo a característica dele. Outra coisa, quando Davi planejou a festa, ele colocou todos aqueles instrumentos, né? Aquela lista de instrumentos dele é mais ou menos a lista do Salmo 150. Pode ser, se Davi for o autor desse salmo, o salmo deve ter sido feito antes do evento da festa dele, porque o salmo tem a mesma lista, praticamente a mesma lista que ele planejou, e daí ele dá uma ordem, né? Olha, vocês vão fazer a música do templo com símbolos, alaúdes e harpas. Aí tem uma mudança. Então, se você quer compreender o que Davi aprendeu da situação, aí você tem de ler a história e colocar o salmo dentro, né, daquele conjunto histórico que está colocado. Deixa eu ver onde é que está a passagem lá, quer ver? Já. Me desculpem, não está aqui. Não está. Em outro momento a gente fala então isto, em outra oportunidade, e aí eu me lembro de trazer esses textos, né, sobre lá a gordura e aquelas coisas, né, que nós mencionamos, tá? Agora eu tenho uma pergunta facinha aqui. Quem é o 8º rei de Apocalipse 17? Bom, Apocalipse 13, irmãos, tem 8 cabeças. Tem uma besta de 7 cabeças e tem uma segunda besta com uma cabeça só. Em Apocalipse 17, aí tem uma besta de 7 cabeças e o anjo diz que as 7 cabeças são 7 reis. Aí ele fala, mas tem um 8º rei também. Bom, aí nós temos de colocar os 2 capítulos juntos, né? Então, se tem uma besta de 7 cabeças e uma segunda besta com mais uma cabeça, então tem 8 elementos em Apocalipse 13, assim como tem 8 elementos em Apocalipse 17. Quando colocamos em paralelo, né, a imagem da besta em Apocalipse 13 corresponde ao 8º rei em Apocalipse 17. E aí a gente olha em Apocalipse 13, né, e fica claro para nós que o poder exercido pela besta na Idade Média é substituído, né, pelo poder exercido pela imagem da besta no tempo do fim. Porque a besta da Idade Média, irmãos, não volta mais. Ela revive através da imagem da besta.
Então, no capítulo 17, né, aí tem os 7 reis, né, tem o último, que é o 7º, que é o papado, e tem o 8º. O 8º é um poder que substitui o 7º. E esse poder imperial da crise final, né, é o poder americano. Então esse é o raciocínio em relação ao 8º rei. E observem que ele fala que é um rei, né? Na sequência de 7 ele diz, tem um 8º rei. Logo tem de ser da mesma natureza dos 7 anteriores. Aí tem o Egito, tem a Síria, tem a Babilônia, são impérios, né? E o 8º deve ser também um império. E é disso que trata o livro Último Império. Ok, essa é uma interpretação muito interessante, inclusive muito atual também, né? Porque na maioria dos comentários é uma linha um pouquinho diferente, e essa linha é bem bacana, bem consistente. Há 2 anos resolvi me batizar, então, influenciado... Tem uma pergunta ali, pastor? Pois não. É sobre o assunto. Discordam? Sim, provavelmente além deles, mais alguns. Vejam, então, deixa eu dar alguns, para não passar superficialmente, né? Certo. Vejam, vamos pensar, se o 8º rei, alguns dizem, é o papado restaurado. Só que Apocalipse 17, né, diz que a besta, na fase do 8º rei, vai destruir a meretriz. Nós acabamos de ler esse texto hoje, né? Bom, não faz sentido dizer que o papado vai destruir a própria religião dele, né? Então essa hipótese não se confirma, né, na leitura do capítulo 17. Alguns também dizem assim, bom, o 8º rei é um 8º papa. Então tem 8 papas de 1900 do Tratado de Latrão para cá, né? E então o último papa lá é o 8º rei. Mas aí de novo, né, a besta vai destruir a meretriz. Não tem sentido dizer que um papa vai fazer isto, né? Outra opinião. Tem uma interpretação que diz que o 8º rei é o próprio Satanás. Aí a besta vai para o abismo, né, durante o milênio e volta na fase do 8º rei, que seria o próprio Satanás. Também não faz sentido, porque a besta vai destruir a meretriz, né? Então dizer que o diabo vai destruir a meretriz também não encaixa no texto. Agora, quando você pensa que é os Estados Unidos, o poder constituído da crise final, né, que emite o decreto dominical e depois se decepciona com a religião, e esse poder, né, os Estados Unidos têm todo o arsenal para destruir qualquer poder na terra, né? Aí faz sentido. Quando lemos o Grande Conflito, faz mais sentido ainda, porque Ellen White fala assim, os ímpios têm nas mãos as armas para destruir o povo de Deus, sob ordens da meretriz, né, da religião falsa. Chega um momento em que eles desistem dessa empreitada e usam essas armas contra o povo deles, os líderes religiosos deles. Aí deu sentido. Então, ao dizer que os Estados Unidos e os reis, né, que se juntam a eles, são o poder político da crise final, é esse mesmo poder que destrói o poder religioso, aí tem coerência com a visão do Grande Conflito. Quando pensamos, né, nessa destruição da meretriz como sendo uma nova revolução francesa, então os reis europeus, né, manipulados pelo papado, os próprios católicos sabem disto, né? Os papas já pediram perdão por isto, né? João Paulo II. Então esses reis foram manipulados, dominados, depois eles se revoltam contra aquela mesma religião. Aí tem sentido de novo. Então a besta como o poder imperial, o 8º rei como o último império. Muito interessante. Irmãos, eu apresentei esse assunto já nos Estados Unidos para pessoas que publicaram esses outros livros, né? E então dialogamos, e um deles chegou a dizer assim para mim, bom, se você estiver certo, eu estou errado, e se eu estiver certo, você poderá estar errado. Então são opiniões, e a gente convive, né, com elas, porque temos essa liberdade, até que se cumpra e a gente possa saber o que era exatamente, porque a profecia só se torna história depois do cumprimento. É isso mesmo. Muito bem. Há 2 anos resolvi me batizar, então influenciado pelo pastor Samuel e o pregador Jefferson Araújo, resolvi então ler a Bíblia e os livros do Espírito e Profecia. Estudei apenas 68%,
e já estou praticamente convertido ao Senhor. Imagine quando eu ler mais vezes a Bíblia, então aumentarei o conhecimento sobre Deus e me converterei de verdade para a honra e glória de Deus. Amém. Amém. A leitura da Bíblia faz toda a diferença na nossa vida. E quando nós fazemos uma leitura humilde com oração, isso é o fortalecimento da nossa vida espiritual. Não tem para onde correr. Uma outra perguntinha aqui. As mulheres de Apocalipse 12 e de Apocalipse 17 são a mesma? Bom, irmãos, Apocalipse 19, verso 8. O que diz lá? 19, verso 8. Bom, 7, né? Alegremo-nos e exultemos, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Veja aqui os santos, né? E a mulher está vestida desta forma. Como é que a mulher de Apocalipse 12 se veste? Ela é radiante também, né? Esta aqui sim, esta do 19 é a mesma do 12. Agora a do 17, irmãos, é a mulher que se veste de púrpura, escarlate, né? E ela está embriagada com o sangue dos santos. Então ela está embriagada com o sangue da outra mulher. Então as duas convivem, as duas contracenam. Porque a besta persegue os santos porque ela é dominada pela mulher. Agora outra coisa, as duas mulheres não são só do período cristão. Quando a mulher diz que ela está grávida, com dor de parto, né? E de que momento é esse da profecia? Antes de Jesus vir, né? Então, quando a promessa foi feita a Eva, então já veio a gravidez, sabe? A expectativa, né? Pelo nascimento do Messias. Quando Jesus fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados, né? Nesse contexto, Jerusalém é que mulher destas? É a segunda. Então, a primeira mulher vem desde o Antigo Testamento e a segunda também. Então, as duas mulheres são duas figuras diferentes que representam pessoas diferentes. Às vezes, a mulher representada, a apóstata, né, representa o próprio povo de Israel, e às vezes representa o próprio povo cristão. Agora, observe bem, você não pode dizer, né, que a mulher vai para o deserto e se corrompe lá. Isso é um erro fatal, porque o texto está dizendo claramente assim, onde é sustentada por Deus, por 1260 dias. Então a mulher não se corrompe no deserto, gente. A mulher do deserto são os valdenses, sabe? Nos Alpes suíços, são os morávios, né? A mulher no deserto são os cristãos perseguidos, cujo sangue é semente, sabe? Ela não se corrompe, ela é incorruptível. Essa mulher como figura, né, incorruptível. Agora, o povo de Israel se corrompe em alguns momentos, os cristãos se corrompem, mas uma parte deles. Se todo o cristianismo se corrompesse, tinha acabado a promessa. Ao contrário disso, Ellen White diz que o sábado nunca deixou de ser guardado na terra. E ao longo da Idade Média, né, grandes comunidades cristãs permaneceram fiéis a Deus, inclusive guardando o sábado. A mulher representa essa comunidade aí. Sim, a mulher e o remanescente é a mesma coisa. Então, foi dado à noiva preparar-se para as bodas. Que noiva é esta? É a própria mulher. Quer dizer, o povo de Deus, né, alcançou a experiência da justificação, santificação, e está pronto para ver Jesus voltar. É isso que está dizendo. Ok, a personificação de Cristo por Satanás dar-se-á ato contínuo logo antes do decreto dominical. Eis que a esse a que ele dará ensejo. Depois desse decreto dominical virá sacudidura, para em seguida vir o fechamento da porta da graça, após o que virá a primeira praga, de Apocalipse 16, que ensejará o decreto de não comprar e não vender, bem como ato contínuo o decreto da pena de morte. Isso aqui está mais como uma declaração do que como uma pergunta, né?
Bom, Paulo diz que o que entendo por pecado, por este serei julgado, Romanos 14. Sendo assim, como posso perder a salvação se não entendo como pecado determinados estilos musicais? Bom, veja, irmãos, eu não falei, a única coisa que eu não falei na palestra, né, foi em que momento Satanás vai personificar a Cristo, porque isto eu não descobri, eu acho que não tem como saber também, se é antes das pragas, se é durante as pragas, sabe? O fato é que ele, ao aparecer, ele vai trazer um ímpeto mais forte, né, ao tempo de angústia, à perseguição. Pode ser que o aparecimento dele, né, venha trazer uma aproximação e uma pacificação entre os povos em guerra, os judeus, os muçulmanos, os cristãos, né? Então, por exemplo, hoje os cristãos protestantes, pentecostais, evangélicos, né, americanos, eles têm uma ligação forte com o Estado de Israel. Na verdade, a relação dos Estados Unidos com Israel é incondicional, exatamente por causa dessa crença dispensacionalista. Eles entendem que Jesus vai descer lá em Israel e vai inaugurar o templo reconstruído, no lugar que hoje é a mesquita de Al-Aqsa, né? Então, quando fala desse assunto, os muçulmanos estremecem, mas o Messias, esse falso Messias, pode chegar e conseguir pacificar esses povos em guerra, né? Se vai ser antes das pragas, durante, nós não sabemos. Depois não é, porque depois das pragas já acabou tudo, né? Então essa questão aí, nós não temos como saber. Agora, irmãos, a questão da música e de pecado, né? Veja, pecado é transgressão da lei de Deus. Tem coisas que não estão na lei, mas são pecado também. Por exemplo, comer carne de porco, a lei dos 10 mandamentos não proíbe, mas os estatutos proíbem. Os estatutos tratam com os hábitos e lidam com a santidade. A lei trata com a questão social, com o que é certo e errado, justo e injusto, né? Então você lê em Levítico, tem os estatutos. Então, por exemplo, tem o mandamento, não adulterarás. Nos estatutos, aí vem o código de santidade. Aí ele fala, não faça isso com animal, não faça isso com parente, né? Homem com homem não, mulher com mulher não. Então aí o estatuto dá uma série de prescrições que tem que ver com os costumes do povo naquela época. E aí nos estatutos, né, Deus também fala assim, vocês não vão viver segundo os povos do lugar onde vocês vão habitar, não vão adorar os deuses deles. E aí isso é bem forte, né? Irmãos, a adoração aos ídolos, e eu vou chegar mais perto e vou dizer isto, o sentido, né, da idolatria não é de conceber uma divindade, porque elas não existem, os deuses não existem. Por que Deus não queria que Israel adorasse os falsos deuses? Se o próprio Deus fala assim, eles são como pedra, pedaço de pau, canto de pedra, né? A questão, irmãos, é que a idolatria semeava a prostituição em Israel. A idolatria semeava todo tipo de costume ruim, bebida, glutonaria, embriaguez e prostituição. Ele fala assim, ó, não farás imagem, nem as adorarás. Então a pessoa faz a imagem com um propósito, né? O fim não é ter a imagem, é adorar a imagem. E o mandamento, né, quando ele fala assim, não farás imagem, nem as adorarás, aí entra no aspecto da prática, do ritual da idolatria. O maior problema da idolatria não é a pessoa ter o ídolo, isso é um problema também, mas o maior é a cultura de embriaguez, glutonaria e prostituição que a idolatria trazia sobre Israel. Por isso que Jezabel, que é prostituta, é a rainha da idolatria, e essa linguagem está toda no Apocalipse também. Então veja, eu estou dizendo isso para você pensar assim. Aí você fala, não tem pecado usar tal e tal instrumento. Bom, pode ser que não tenha, mas trazer a música profana para dentro da igreja, isso é uma transgressão dos estatutos.
Porque Deus fala assim: vocês não vão adorar os deuses como o povo da terra de Canaã tem adorado. E a questão era as festas. Os cristãos não deviam participar das festas romanas. Por quê? Não era porque eles iam comer e beber, era porque eles iam comer muito, beber muito e se prostituírem. Entenderam? Então, a música pop, gente, é o carro-chefe de toda a contracultura, de toda a destruição dos costumes do Ocidente. A música pop é o carro-chefe da cultura e dos hábitos que nós estamos vendo no mundo de hoje. Eu acho que de todas as coisas que eu falei aqui, a mais grave, mais séria é esta. Eu vejo igrejas, né, que nós temos hoje no Adventismo, o Adventismo progressista. Gente, a porta foi aberta para o Adventismo progressista através da música. Antes de adventistas começarem a descrer da criação, defender ideologia de gênero, eles começaram a utilizar músicas pop, tá? Então, pensem bem nisso. Pensem na visão profética que nós demos ontem. Ellen White, Daniel 3, Apocalipse 13. E aí você tem de trabalhar com isso aí. Tem um texto lá no Apocalipse, que ontem, depois da sua palestra, eu fiquei pensando sobre o aspecto da música espelhada em Apocalipse 13. De fato, Apocalipse 13 não fala sobre música de uma forma direta, mas tem uma palavrinha ali que chama a atenção sobre a besta. Ela seduz. Entendeu? Sedução não é com uma arma na cabeça. Sedução é pela sutileza da cantada, né? Pela sutileza da forma como você se apresenta. Então... É bem lembrado, pastor, porque o texto de Ellen White que nós lemos, né, ele diz assim: antes será usada a linguagem da sedução. Da sedução. Exato. Então, isso é interessante. Agora, assim, eu vou abrir meu coração aqui para vocês, que a gente está dialogando e nós estamos todos aprendendo juntos. Por que a música se torna, às vezes, um cavalo de batalha dentro da igreja? Porque a gente coloca o sentimento e o gosto como critério. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quanto mais eu me aprofundo na Bíblia, mais o meu senso estético vai ser refinado. Por quê? Porque quando eu olho para a Bíblia tentando aguçar meu senso estético, eu vou para o santuário e eu percebo que a estética do santuário, a beleza do santuário, a forma como a Bíblia descreve a Deus, a beleza de tudo, a ordem e etc., é de uma forma muitíssimo diferente de tudo que havia na cultura ao redor. Muito embora não seja totalmente estranho, porque algumas coisas são parecidas, mas aquilo que Deus estabelece é superior e é melhor. Agora veja bem, eu fiz uma palestra de música aqui, eu não sei se os irmãos lembram, que quando Moisés desce do monte com Josué, na primeira crise do povo de Israel, que é uma contrafação do santuário, a adoração do bezerro de ouro, Josué chega lá no monte, quando eles estão descendo, ele diz assim: ouço alarido de guerra no acampamento. Aí Moisés responde dizendo: não é alarido dos que venceram e nem dos vencidos, mas dos que cantam e dançam. Ou seja, essa declaração de Moisés mostra que o tipo de música que estava sendo cantada naquele momento é tão diferente que parecia uma guerra, parecia alarido de guerra no acampamento. Então eu quero dizer, sem ferir ninguém, o seguinte, irmãos: se eu deixar que o meu humanismo, entendeu? Por exemplo, eu venho da música, eu toquei bateria na minha adolescência quase toda. O que me impulsionou a sair da casa do meu pai foi o último carnaval que eu toquei. Então eu conheço o poder disso aqui. Se você me deixar ouvindo forró, meu joelho vai criar vida própria sozinho. Daqui a pouco ele vai querer pular. E vejam, eu tenho uma vivência com a Bíblia. Eu já li a Bíblia 42 vezes. Eu oro toda madrugada e eu tenho comunhão com Deus. Mas não me deixa à mercê do meu gosto pessoal
Porque, veja bem, o nosso gosto pessoal depois do pecado, ele foi corrompido, tudo foi mudado. Então, eu só sou diferente de Satanás porque a Bíblia diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Então Deus colocou em nós o espírito de aversão, senão nós estaríamos no barco aí do pecado, sem nenhuma restrição e sem nenhum filtro. Então é muito perigoso quando eu digo assim, o meu gosto, o meu estilo, o meu querer. Isso é muito arriscado, porque a gente precisa desconfiar da nossa razão. Tem gente que diz assim: a razão é o filtro para definir tudo. Cuidado, tudo depois do pecado foi afetado pelo pecado. Então nós precisamos depender inteiramente de Deus, do Espírito Santo, para que a gente tenha a sabedoria de ver o que é certo e o que é errado. E essa questão estética, deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós vamos saber aquilo que nos aproxima de Deus e nós vamos sentir aquilo que nos afasta de Deus, se nós estivermos buscando com sinceridade a aproximação com Deus. Então a música é uma coisa muito sutil, muito sedutora. Se a gente não tomar cuidado, esse pode se tornar uma das coisas mais enganosas para os nossos sentimentos, né? Veja, pastor, aqui no texto que você mencionou, o texto diz assim, o Êxodo 32, né? Arão, vendo isso, edificou um altar e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor, festa Yahvé, né? No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E aí o verso 25 diz assim: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, olha só, irmãos, pois Arão o deixara à solta, para vergonha, no meio de seus inimigos. Então, um pecado, um problema foi fazer o bezerro de ouro, e outro foi a festa feita para o bezerro de ouro. Na festa, né, quando levantaram para divertir-se, essa palavra divertir-se implica práticas de caráter sexual. Então o povo estava desenfreado, provavelmente tinha muita gente nua quando Moisés desceu do monte, irmãos. Então por isso que eu falei sobre a idolatria, né, e a festa, a prática, porque o que aconteceu aqui, né, foi exatamente isto. O povo fez o bezerro, cometeu um pecado, mas o bezerro não era um pecado tão grave quanto o povo está desenfreado por causa da bebida, comida e da música. Então, a música é um carro-chefe para muita coisa. Pastor, vamos lá? Vamos terminar, né? Gente, tem tanta pergunta boa aqui que eu já fiquei até com vontade da gente emendar aqui numa vigília. Mas vocês estão cansados e está todo mundo já, o pastor está exausto, e vocês passaram também um dia na igreja. Mas hoje, assim, eu termino aqui muito contente, muito feliz pela natureza das perguntas, e digo assim para vocês: cada sábado que a gente fica aqui na igreja, a gente chega no final do dia assim arrebentado, mas a gente sai com aquela sensação gostosa de aprendizado, né, que de fato valeu a pena. Então, pastor, só para terminar, quem vai fazer parte dos 144 mil? Olha, essa pergunta é interessante, né? Bom, é melhor dizer assim, quem quer fazer parte dos 144 mil? Bom, irmãos, Ellen White é muito clara nisso, né? Ela disse que os 144 mil são os que estiverem vivos quando Jesus voltar. Eles vão passar pela grande tribulação, né? Eles vão ver a terra cheia de pestilência, vão passar pelo tempo de angústia. Então eles têm uma experiência com Jesus que as demais gerações não têm. Eles têm o selo do Deus vivo, né? E então eles serão reconhecidos como um grupo privilegiado, um grupo especial no céu, e isso não vai causar inveja a ninguém, porque, por outro lado, as pessoas que virem vão dizer assim: olha, eu jamais queria ter passado pelo que eles passaram, né? Então eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Então tem lugar que só entrarão 144 mil, e ninguém vai achar isso ruim. Então, o povo que passa desde o decreto dominical até a quinta praga, né, e não passa pela morte, não experimenta a morte, então esses vão ver Jesus voltar sem passar pela morte. Com certeza que não. No capítulo 7, né, tem duas visões: é o selamento dos 144 mil e depois a visão da multidão. E ele diz assim:
escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, chegou o dia da ira deles, quem poderá ficar em pé? Capítulo 6, versos 16 e 17, né? E aí, na visão da multidão, ele diz assim: depois dessas coisas olhei e eis uma multidão que ninguém podia numerar, em pé diante do trono. Então, uma forma de falar dos 144 mil é o número que ele escuta, e depois ele vê um grupo e fala assim: uma multidão inumerável que está em pé diante do trono. É a resposta à pergunta dos ímpios, né? Quem poderá ficar em pé? Aí ele vê uma multidão inumerável. Irmão, 144 mil é o número da aliança, né? Lembra, tem os 24 anciãos, né? 12 mais 12, eles são um grupo que representa a multidão maior. E aí os 144 mil são 12 vezes 12 vezes 1000, né? Então 12 são o número das duas alianças, né? E 1000 é uma linguagem militar. As unidades de Israel, né, em números, eram unidades de 1000 soldados. Então os 144 mil são as unidades de batalha de Cristo no Armagedon, né? 12 vezes 12 vezes 1000, é o povo que tem a aliança. Então o número não é para dizer quantos eles são, mas quem eles são, né? Tem uma pergunta aqui que veio online, que Rosildo quer que a gente dê atenção, que diz assim, é a pergunta do Luiz Felipe Raimundo Duarte. Poderia perguntar: o Estado de Israel hoje é um grande aliado dos Estados Unidos. Na perseguição dos que vão guardar o sábado no tempo de angústia, o mundo todo será contra os judeus? Bom, quem acompanhou a eleição de Netanyahu, né, no último pleito, logo após a eleição, ele disse que ele quer declarar o domingo feriado em Israel, para conectar Israel com o restante do mundo. Então o comércio, né, mundial está parado no domingo e Israel está trabalhando normal. Então esta foi uma declaração significativa, irmãos, paradigmática, porque o próprio Estado de Israel começa a ver a possibilidade, né, a viabilidade de aderir ao domingo. E aí, é claro, muitos judeus não vão aceitar isto, não de não trabalhar no domingo, mas de trabalhar no sábado, porque o decreto não é só para guardar o domingo, é para não guardar o dia do Senhor no 7º dia, né? Então esse movimento, irmãos, que a gente não consegue imaginar, conjecturar a dimensão dele, né, vai sacudir o mundo, todas as culturas, inclusive os muçulmanos. E há muitos deles, né, recebendo até visões de Jesus, sabe? Então as coisas estão se desenhando, estão se configurando, sabe, para isto. Então os católicos falarem de um sábado verde no primeiro dia da semana, e o presidente de Israel falar de um feriado ao domingo, né, são acontecimentos extremamente significativos. Ellen White fala no grande conflito, né, quando começar a discutir o assunto do domingo, então a mensagem do terceiro anjo vai adquirir um grande poder de atração e convencimento. Isso já está acontecendo, porque hoje você ensina sobre o sábado e sobre o domingo, né, e pode abrir a encíclica do Papa, dizendo que a legislação civil tem o dever de santificar o domingo, né? Então a nossa pregação está agora sendo respaldada nos fatos. Pastor, chegou aqui nosso colega, é o pastor Aduvires, vem aqui à frente. Pastor Erzon Aduvires, acho que nós comportamos juntos, não foi? E foi pastor da minha família em Goiânia. Está com a esposa, como chama a esposa? Cristiane. A Cristiane. Cristiane. Um grande prazer revê-los, que Deus os abençoe ricamente. Estão servindo aqui agora, em Sergipe? Só deixa eu falar uma coisa, pastor Dordelis. Boa noite, irmãos. Bom sábado, né? Por enquanto. Pastor Dordelis, a gente conhece, fui pastor da família lá em Ceres, Rubiataba, é de lá, entendeu? E a gente fez o mestrado. Aí quando eu vi o cartaz, quando o pastor colocou, eu falei para minha esposa: vamos lá, mesmo cansado, vamos dar uma passadinha para poder cumprimentar, abraçar ele, né? O homem de Deus. Vocês foram abençoados ao escolher, pastor. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Aí quem ficou aqui foi alimentado mesmo pela palavra do Senhor. Deus seja louvado, viu, amigo? Que bom. Deus te abençoe. Obrigado. Muito bem, vamos encerrar. Deixa eu só dar uma notinha aqui.
sobre essa pergunta do rapaz, falando sobre a questão dos judeus e o sábado. Irmãos, Apocalipse 14, 12 diz assim: aqui está a paciência dos santos, ou a perseverança dos santos, os que guardam o quê? É a fé em Jesus. Então, se você guarda os mandamentos, mas não guarda a fé de Jesus, é só um lado da balança. Então, Jesus é aspecto fundamental nesse contexto aí. E lembrem-se que os judeus que mataram Jesus naquele tempo, não sendo de forma alguma, assim, não quero fazer uma fala negativa contra os judeus, mas eles eram extremamente leais à lei, mas eles não aceitaram aquele de quem a profecia falava. Então a mesma coisa é hoje, você não pode colocar um lado da balança ignorando o outro, tem que ser os dois juntos. Valeu a pena esse dia aqui, gente? Sim ou não? Valeu ou não valeu? Pastor Vanderlei, muitíssimo obrigado, viu? Estou com dó da tua garganta. Falou o dia todo aqui, para mim foi delicioso ficar sentado aqui, sendo alimentado, aprendendo mais, copiando, e foi bom demais, viu? Até o meu seminário que não deu tempo de fazer, eu achei bom, porque aí ele pôde falar mais, e eu fiquei hoje só sentadinho aprendendo. Deus seja louvado por isso. Amém. Eu sempre digo que é bom demais a gente sentar para aprender com quem sabe, ensinar com quem tem para contribuir, quem sabe mais do que a gente. Então, muitíssimo obrigado. Amém. Foi um prazer para mim estar com vocês. E isso aqui não é nada. Amanhã eu estou zero em folha de novo, tá?